Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 7 de abril, sexta-feira. Estamos completando 162 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. E eu estou sempre feliz por estarmos juntos aqui, nos agarrando à barra de ferro, nos agarrando ao Salvador Jesus Cristo, suas palavras, para poder moldar nossa vida, mudar nosso coração, sermos mais humildes, mais mansos, para podermos habitar com o Salvador. E hoje é sexta-feira santa, não é assim? É a sexta-feira em que o Salvador entregou sua vida, o Cordeiro Pascal, desde a existência pré-mortal, prometido para nos salvar. E hoje comemoramos isso, para que daqui a 13 dias, no sábado, lá no domingo, comemorarmos a Páscoa, a ressurreição do Salvador, porque Ele vive. Eu desejo uma ótima Páscoa a todos vocês, que possamos fazer alguma coisa simples, mas alguma coisa para comemorarmos isso na nossa vida, como famílias. E possamos ouvir assim os apóstolos que têm nos incentivado, a primeira presidência, o profeta do Senhor, em famílias e como indivíduos podemos comemorar mais a Páscoa. Hoje nós vamos ler Alma, capítulo 62, é um capítulo bem extenso. Vamos lá. Moroni marcha em auxílio de Paurã na terra de Gibeão. Os realistas que se recusam a defender seu país são executados. Paurã e Moroni retornam a Nefia. Muitos lamanitas juntam-se ao povo de Amon. Teancum mata Amoron e por sua vez é morto. Os lamanitas são expulsos da terra e a paz é estabelecida. Elamã retorna ao ministério e edifica a igreja, aproximadamente 62 a 57 a.C. E então aconteceu que quando Moroni recebeu esta epístola, seu coração encheu-se de coragem e de imensa alegria, devido à fidelidade de Paurã e por não ser ele um traidor da liberdade e da causa de sua pátria. Mas também se lamentou muito por causa da iniquidade daqueles que afastaram Paurã da cadeira de juiz. Sim, em suma, por causa daqueles que se rebelaram contra seu país e seu Deus. E aconteceu que Moroni tomou um pequeno número de homens, segundo o desejo de Paurã, e entregou a Leí e a Teancum o comando do restante de seu exército, e marchou para a terra de Gideão. E hasteou o estandarte da liberdade em todos os lugares em que entrou, e incorporou todas as forças que pôde em sua marcha para a terra de Gideão. E aconteceu que milhares se reuniram sob seu estandarte, e empunharam as espadas em defesa de sua liberdade, a fim de não caírem em cativeiro. E assim, quando Moroni reuniu todos os homens que lhe foi possível no transcurso de sua marcha, dirigiu-se para a terra de Gideão. E unindo suas forças às de Paurã, tornaram-se muito fortes, até mais fortes que os homens de Pacus, rei dos dissidentes, que havia expulsado os homens livres da terra de Zaraenla e ocupado a terra. E aconteceu que Moroni e Paurã desceram com seus exércitos à terra de Zaraenla e marcharam contra a cidade e enfrentaram os homens de Pacus, batalhando contra eles. E eis que Pacus foi morto, seus homens foram aprisionados e Paurã foi conduzido à cadeira de juiz. E os homens de Pacus foram julgados de acordo com a lei. O mesmo acontecendo aos realistas que haviam sido dominados e presos, e foram executados segundo a lei. Sim, os homens de Pacus e os realistas, todos os que não quiseram pegar em armas na defesa de seu país, mas lutaram contra ele, foram executados. E assim, foi necessária a observância rigorosa dessa lei para a segurança do país. Sim, e todos os que negavam sua liberdade eram rapidamente executados de acordo com a lei. E assim terminou o 30º ano em que os juízes governaram o povo de Neve.
tendo Moroni e Paorã restaurado a paz na terra de Zaraena entre seu próprio povo, tendo infligido a morte a todos os que não eram fiéis à causa da liberdade. E aconteceu, no começo do 31º ano, em que os juízes governaram o povo de Nefe, que Moroni providenciou o envio imediato de provisões e também enviou um exército de 6.000 homens a Elamã, a fim de ajudá-lo a defender aquela parte da terra. E também providenciou para que um exército de 6.000 homens com suficiente quantidade de víveres fosse enviado aos homens de Leite e Ancon, e aconteceu que isto foi feito para fortificar a terra contra os lamanitas. E aconteceu que Moroni e Paorã, tendo deixado um grande número de homens na terra de Zaraena, marcharam com um grande número de homens em direção à terra de Nefia, e dispostos a derrotar os lamanitas naquela cidade. E aconteceu que quando marcharam para aquela cidade, capturaram um grande número de lamanitas e mataram muitos deles, e apoderaram-se de suas provisões e armas de guerra. E aconteceu que, depois de havê-los capturados, obrigaram-nos a fazer um convênio de que não mais pegariam suas armas de guerra contra os nefitas. E após terem feito esse convênio, enviaram-nos para habitar com o povo de Amon. E era aproximadamente 4.000 o número dos que não haviam sido mortos. E aconteceu que, após tê-los despedido, continuaram sua marcha em direção à terra de Nefia. E aconteceu que, quando chegaram à cidade de Nefia, armaram suas tendas nas planícies de Nefia, que ficam próximo à cidade de Nefia. Ora, Moroni desejava que os lamanitas saíssem para batalhar contra eles nas planícies. Mas os lamanitas, sabendo de sua grande coragem e vendo como eram numerosos, não ousavam sair contra eles. Portanto, não saíram para combatê-los naquele dia. E quando anoiteceu, Moroni saiu na escuridão da noite e subiu ao alto da muralha para descobrir em que parte da cidade os lamanitas se achavam acampados com seu exército. E aconteceu que eles se encontravam no leste, perto da entrada, e estavam todos dormindo. E então Moroni voltou para seu exército e fez com que preparassem rapidamente fortes cordas e escadas, a fim de serem descidas do alto da muralha para o seu interior. E aconteceu que Moroni fez com que seus homens avançassem e galgassem o alto da muralha e descessem naquela parte da cidade. Sim, na parte ocidental, onde os lamanitas não se achavam acampados com seus exércitos. E aconteceu que todos desceram à cidade durante a noite pelas suas fortes cordas e escadas. Assim, quando amanheceu, estavam todos dentro das muralhas da cidade. E então, quando acordaram e viram que os exércitos de Moroni se achavam dentro das muralhas, os lamanitas ficaram tão amedrontados que fugiram pela passagem. E então, quando viu que estavam fugindo dele, Moroni fez com que seus homens marchassem contra eles. E mataram muitos e cercaram muitos outros, e aprisionaram-nos. E os restantes fugiram para a terra de Moroni, que ficava nas fronteiras junto à costa. Assim, Moroni e Paorã ocuparam a cidade de Nefia sem perder um só homem, e muitos dos lamanitas foram mortos. Ora, aconteceu que muitos dos lamanitas que foram aprisionados desejavam juntar-se ao povo de Amon e tornar-se um povo livre. E aconteceu que todos os que manifestaram esse desejo foi concedido segundo seus desejos, de modo que todos os prisioneiros lamanitas se uniram ao povo de Amon e começaram a trabalhar com afã, lavrando a terra, semeando toda espécie de grãos e criando rebanhos e manadas de toda espécie, e assim os nefitas foram aliviados de uma grande carga, sim, pois viram-se livres de todos os prisioneiros lamanitas. Ora, aconteceu que Moroni, depois de haver ocupado a cidade de Nefia, tendo feito muitos prisioneiros,
o que reduziu consideravelmente os exércitos dos lamanitas, e tendo recuperado muitos nefitas que haviam sido presos, o que reforçou consideravelmente o exército de Moroni, saiu Moroni por essa razão da terra de Nefia para a terra de Leim. E aconteceu que quando viram que Moroni marchava contra eles, os lamanitas novamente ficaram amedrontados e fugiram do exército de Moroni. E aconteceu que Moroni e seu exército os perseguiram de cidade em cidade, até que encontraram Leí e Teanco. E os lamanitas fugiram de Leí e Teanco e desceram pelas fronteiras perto da costa até chegarem à terra de Moroni. E todos os exércitos lamanitas reuniram-se e formando um só corpo na terra de Moroni. Ora, Amoron, rei dos lamanitas, estava também com eles. E aconteceu que Moroni, Leí e Teanco acamparam com seus exércitos nas fronteiras da terra de Moroni, de modo que os lamanitas ficaram cercados nas fronteiras pelo deserto ao sul e nas fronteiras pelo deserto a leste. E assim acamparam para passar a noite. Porque eis que tanto os nefitas como os lamanitas estavam cansados, em virtude da extensa marcha. Portanto, não formularam estratagema algum durante a noite, com exceção de Teanco, pois ele estava extremamente irado contra Amorão, visto que considerava Amorão e Amalequias, seu irmão, a causa dessa grande e duradoura guerra entre eles e os lamanitas, a qual resultara em tanta luta e derramamento de sangue, sim, e em tanta fome. E aconteceu que Teanco, em sua ira, penetrou no acampamento dos lamanitas, descendo pelas muralhas da cidade, e foi de lugar em lugar com uma corda, até que encontrou o rei, e arremessou-lhe uma lança que penetrou junto ao coração. Mas eis que o rei, antes de morrer, despertou seus servos, de modo que eles perseguiram Teanco e mataram-no. Ora, aconteceu que quando souberam que Teanco estava morto, Leí e Moroni ficaram muito tristes, porque eis que ele havia sido um homem que lutara valentemente por seu país, sim, um verdadeiro amigo da liberdade, e havia passado por muitas e grandes aflições. Eis, porém, que estava morto, e seguira o caminho de toda a terra. Ora, aconteceu que na manhã seguinte, Moroni avançou contra os lamanitas, matando-os em uma grande carnificina. E expulsaram-nos da terra, e eles fugiram, não voltando mais, naquela ocasião, a atacar os nefitas. E assim terminou o 30º ano em que os juízes governaram o povo de Neve. E eles haviam tido guerras e derramamento de sangue, fome e aflições pelo espaço de muitos anos. E houvera muitos crimes e contendas e dissensões e toda sorte de iniquidade entre o povo de Neve. No entanto, por amor aos justos, sim, por causa das orações dos justos, eles foram poupados. Mas eis que, por causa da longa duração da guerra entre nefitas e lamanitas, muitos se tornaram insensíveis devido à longa duração da guerra, e muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus com a mais profunda humildade. E aconteceu que depois de haver fortificado as partes da terra que estavam mais expostas aos lamanitas, até se tornarem suficientemente fortes, Moroni voltou para a cidade de Zaraenla, e também Elamã regressou ao local de sua herança. E uma vez mais houve paz entre o povo de Neve. E Moroni entregou o comando de seus exércitos às mãos de seu filho, cujo nome era Moronia, e retirou-se para sua própria casa, a fim de passar o resto de seus dias em paz. E Paorã voltou para as cadeiras de juiz, e Elamã voltou a pregar ao povo a palavra de Deus, pois em vista de tantas guerras e contendas, tornara-se necessário que novamente se procedesse uma regulamentação na igreja,
Portanto, Elamã e seus irmãos saíram declarando a palavra de Deus com grande poder, convencendo a muitos de suas iniquidades, o que fez com que se arrependessem de seus pecados e fossem batizados para o Senhor seu Deus. E aconteceu que organizaram novamente a igreja de Deus por toda a terra. Sim, e foram feitos regulamentos relativos à lei, e foram escolhidos os seus juízes e os seus juízos superiores. E o povo de Nefe começou outra vez a prosperar na terra e a multiplicar-se e a tornar-se novamente muito poderoso. E principiaram a ficar excessivamente ricos. Entretanto, apesar de suas riquezas, de seu poder e de sua prosperidade, não se encheram de orgulho, nem eram vagarosos em lembrar-se do Senhor seu Deus, mas humilhavam-se profundamente perante ele. Sim, lembravam-se das grandes coisas que o Senhor havia feito por eles, de que os havia livrado da morte e do cativeiro e de prisões e de toda sorte de sofrimentos, e de que ele os havia libertado das mãos de seus inimigos. E oravam constantemente ao Senhor seu Deus, tanto que o Senhor os abençoou segundo sua palavra, de modo que se tornaram fortes e prosperaram na terra. E aconteceu que todas essas coisas foram feitas. E Elamã morreu no 35º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E assim concluímos mais uma leitura do livro de Mórmon. E amanhã, no sábado, nós vamos ler o último capítulo do livro de Alma, que é o livro mais extenso do livro de Mórmon. Que alegria estar com você hoje, nesta Sexta-feira Santa, nos agarrando à palavra de Deus, nos agarrando à barra de ferro. Tenha uma ótima Páscoa. Volte seu coração para o Salvador Jesus Cristo. Tem sido uma alegria estar com vocês, queridas irmãs, queridos irmãos. Tchau e até amanhã.